Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Matheus Assis. E a aula de hoje vai ser sobre as regras do método. De quem? De Descartes, pessoal. De Descartes, beleza? Então, vamos lá. São 4 regras, certo? 4 regras. A primeira, evidência. A segunda regra, análise. A terceira regra, síntese. E a quarta, enumeração ou revisão, certo? Vamos lá. Primeiro, vai começar no número 1, beleza? Lembrando, se você caiu agora, tem outro vídeo falando sobre o que é um método, certo? Mas só de forma bem superficial, o método são regras e operações para se chegar a uma verdade segura. Apenas isso, certo? Utilizando o raciocínio lógico e a razão, beleza? Apenas isso. Mas as regras desse método, então, método, o que eu falei agora foi só o conceito do método. São operações e regras para se chegar a uma verdade segura, uma verdade que também esteja que tenha ausência de erro, beleza? E com o que compõe esse método? As regras são essas 4 regras: a evidência, a análise, a síntese e a enumeração ou revisão. Eu vou falar, é melhor falar revisão, beleza? A primeira regra é evidência. A evidência está dizendo o quê? Ó? Só torna como verdadeiro aquilo que se apresenta de forma clara, mas distinta. De forma está separada aqui, viu? Porque eu botei muito junto. De forma está separada aqui. Vamos lá. De forma clara, mas distinta ao espírito, certo? Então é isso. Novamente, evidência só torna aquilo como verdade, certo? Como verdadeiro, o que se apresenta de forma clara e distinta, aquilo que não como eu vou dizer, subjetivo, é muito superficial. Só é claro e verdadeiro aquilo que realmente é verdadeiro e aquilo que dá para ser analisado. É praticamente isso, uma evidência. Você viu aquilo e começa a estudar. Só toma aquilo como é verdadeiro. Não aquilo que eu não consigo enxergar, não consigo observar, não consigo medir e nem trabalhar, certo? Aquilo que você consegue trabalhar. É isso, evidência. Consigo trabalhar, consigo ver, consigo estudar. Se eu não consigo ver, estudar e sentir nada, uma coisa, como é que eu vou saber que ela é verdadeira ou não? Entendeu? Continuando. O segundo aspecto, segunda regra, se chama análise. Análise é o seguinte: quando encontrar uma dificuldade, quando você for estudar, ver alguma, sei lá, qualquer coisa, eu estou estudando, um espelho, certo? Estou estudando um espelho. Encontrei uma dificuldade sobre alguns aspectos que eu levantei sobre o espelho. Então, eu devo fazer o quê? Você deve dividi-la em quantas partes for necessário para melhor resolver. Ou seja, se eu estou estudando um espelho, aí quando eu estou estudando um espelho, abre composição química, física, um bocado de putaria para estudar o espelho, certo? Para estudar o espelho. Aí eu vou fazer o quê? A segunda regra, que é a análise, fala o seguinte: olha, tu tem que separar tudinho, divide as partes, ó. Tem química ali, tem física aqui, vai dividindo todas as partes e vai estudando uma por uma, beleza? É isso que tu tem que fazer. Isso é a parte 2, a segunda regra. A primeira é tu tem que estudar aquilo que dá para tu ver, dá para tu estudar, que é nítido ao teu espírito, certo? Espírito praticamente seria ao teu intelecto, a tua razão, ao teu entendimento. Vamos lá. Então vamos lá. E análise, quando encontrar uma dificuldade, deve dividi-la, certo? Quando tu encontrar uma dificuldade, seja de matemática, seja de qualquer coisa, isso também serve para qualquer outra coisa. Tu deve dividi-la em quantas partes for necessária para melhor resolver, beleza? Tá tendo dificuldade? Divide as coisas e vai estudando uma por uma. Ah, eu vou estudar, sei lá, estou estudando matemática, certo? Aí caiu um assunto da prova, equação de segundo grau. Equação de segundo grau. Vai dar isso daqui a uma semana. Eu vou começar a estudar equação de segundo grau? Não, eu vou primeiro estudar equação de primeiro grau, depois estudo equação de segundo grau, certo? Gradativamente. Continuando. A terceira parte é síntese. A síntese, ela está dizendo o quê? A terceira regra: deve sempre conduzir por ordem dos pensamentos dos mais fáceis, do mais fácil ao mais difícil. Entendeu o que eu acabei de dizer, certo?
aquilo divide e agora tu pega do mais fácil ao mais difícil. Tu tá desenvolvendo um pensamento, tá desenvolvendo uma tese. Tu vai pegar do conceito mais difícil pro mais fácil? Não, pô. Tu vai pegar do mais fácil pro mais difícil. Tu tem que crescer, evoluir junto com o teu estudo. Não, tipo, pegar do mais fuderoso e diminuindo, certo? Pegando assunto bem baixo, bem básico. Não. Tu primeiro vai pegar a base e vai pro mais difícil. A mesma coisa. Como é que deve investir primeiro em quê? Em educação básica ou universidade? Educação básica, porque vai crescendo, evoluindo os jovens e vai ter mais gente formada com capacidade nas universidades, tá entendendo? Então, educação básica é a base. Então, é o que está dizendo aqui, ó, deve sempre conduzir por ordem de pensamento, do mais fácil ao mais difícil. Pega as coisas de primeiro, certo? Primora ela e depois vai produzindo, vai com você crescendo o pensamento. Vamos lá. A quarta regra é a emuneração ou revisão. Deve-se fazer revisão dos pensamentos para não deixar nada omitido ou com erros. Como assim, Matheus? Revisão ou emuneração? Praticamente seria a revisão, é tipo aquilo, você vai revisar o que você acabou de ler, ou que acabou de desenvolver, beleza? Exemplo, eu estou fazendo um trabalho, certo? Trabalho de TCC. Sei lá, 50 páginas. Tô fazendo, puf, fiz, terminei. O que eu devo fazer agora? Primeira coisa é revisar teu trabalho, pô. Lembra? É revisar teu trabalho. Aí, como é que vamos fazer com que isso aqui seja um TCC? A gente vai aplicar as regras do método de Descartes, segue as regras do método num TCC. Aí fala o seguinte, qual a primeira regra? Só toma como verdadeiro aquilo que se apresenta de forma clara, beleza? Então, eu vou começar a estudar aquilo que, tipo, dá para ser estudado, não uma coisa abstrata ou subjetiva. Então, exemplo, o meu TCC vai ser sobre, sei lá, sobre a imortalidade humana, certo? A imortalidade, o humano é imortal? Não. Então, eu já tenho algo de verdade aí, beleza? Mas eu vou desenvolver o estudo. O homem é imortal? Não. Então, vamos desenvolver esse estudo. Como o homem pode se tornar imortal ou não? Já que ele não é imortal, como ele quais são os fatores que deixam ele imortal? Aí a gente vai para análise. Quando encontrar uma dificuldade, deve dividi-la. Poxa, eu estou estudando o corpo humano para ver quais fatores que deixam ele mortal e não deixam eles imortais. Praticamente não deixam eles viver para sempre. O que eu devo fazer? Aí eu vou entrar na área da medicina, porque eu tenho que estudar isso, teria que estudar estudando medicina. Aí eu estou estudando medicina, a área ali do corpo, e poxa, tá muito difícil essa parte. Aí eu vou ter que estudar o que primeiro? Deve-se pegar as partes e dividi-las. Então eu começo a dividir. Não, vou estudar primeiro órgãos, depois vou estudar, sei lá, glóbulos brancos, vou estudar sistema imunológico e vou crescendo, certo? Depois sistema nervoso, isso aí vai indo. Neuro, enfim, tá entendendo? Dividi-la. A terceira, síntese, deve sempre conduzir por ordem de pensamento, dos mais fáceis aos mais difíceis. Então eu pego o quê? O mais fácil primeiro para estudar. Aí essa base do mais fácil eu vou usar lá na frente. Como lá na frente tá falando, sei lá, sobre sistema imunológico. Vamos lá, tem uns glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, tem um bocado de cara. Aí eu vi isso lá na base, lá atrás eu vi isso. Entendeu? Pega do mais fácil por mais difícil. E por 4, a revisão. Quando eu terminar meu TCC, quando fizer tudo, todas as ordens que eu fiz, peguei um assunto, dividi, estudei por partes, do mais fácil ao mais difícil, fui crescendo, fui evoluindo com o meu trabalho. No final, eu reviso tudo e vejo se está tendo erro de português, se está tendo algum equívoco no anunciado, se eu errei na referência, se eu errei na data ou qualquer coisa. Enfim, então reviso tudo e faço a conclusão para evitar erros. Então é isso que ele fala. Deve-se fazer a revisão dos pensamentos para não deixar nada omitido ou com erros. Mas isso, pessoal, só foi uma analogia eu utilizando para o TCC. Mas isso se usa para você chegar a alguma verdade praticamente desconhecida, certo? Que a gente não entende. Por isso, tipo, se tem verdades, existe uma verdade, ok, isso aqui é um objeto, isso aqui é uma verdade, isso aqui é um objeto, beleza? Mas eu quero entender, por que a água ela é azul no mar? Por que ela fica meio verde às vezes? Entendendo? Então eu vou começar a estudar aquilo para chegar a uma verdade. Já tem uma verdade para isso.
certo? Mas vou começar a estudar um assunto para chegar a alguma verdade, para eu mesmo produzir a minha verdade. Então é isso que Descartes fala. Regras do método. Ele descreve como um ser humano pode chegar a uma verdade por meio, ou praticamente chegar perto da verdade por meio de um estudo e de um raciocínio lógico. Que isso tudo ele se baseou muito na matemática, certo? A matemática tem isso. A gente pega assuntos, vai dividindo em partes, pega do mais fácil para o mais difícil, revisa para ver se a fórmula está certa, se a conta do final deu certo. Você vê várias fórmulas diferentes que dão o mesmo resultado. Então, a matemática é muito exata, certo? É uma das ciências mais exatas. E é isso que Descartes queria fazer. Ele queria pegar a ciência, certo? Ou a filosofia, ou as ciências humanas, tudinho, e aplicar métodos matemáticos nessa sua ciência, no seu estudo, para chegar a uma verdade. Por isso, isso aqui, essas regras do método é uma análise do pensamento, certo? Você pensando ou desenvolvendo seu estudo empírico, no caso por meio de experiência, você vai chegar a uma verdade utilizando esse método, segundo o próprio Descartes. Certo, pessoal? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe aí embaixo as suas sugestões para novos vídeos ou temas. Lembrando, a fonte disso aqui e mais algumas coisas, e o livro de Descartes também, vou estar deixando aqui embaixo. Também um livro para comprar na Amazon e também alguns links de site alternativo, tudinho de educação, para vocês estarem sabendo mais a fundo. Mas a base é isso aqui atrás, beleza? E também vou deixar alguns vídeos lá aqui embaixo. Muito obrigado, se cuidem, se inscreva no canal se você gostou do conteúdo e até a próxima, certo? Bons estudos e tchau!